Você aceitou o convite para um encontro durante uma refeição, em companhia de gente amiga. Ótimo, delícia. O entusiasmo é percebido em seu pensamento antes mesmo de chegar ao lugar orientado. As emoções se manifestam, como acontece a todo instante, e você começa a regulá-las, a colocá-las no lugar e na medida que acredita ser proporcional e confortável. Chegando à casa em que estão te esperando e se organizando para fazer uma boa recepção, afinal, né, se convidaram é porque é significativo, isso mesmo, há um significado em todo o gesto humano. Prepararam cada canto do espaço, do portão até a cozinha, com harmonia estética, cada móvel e acessório em seu lugar, de acordo com a intenção do receptor de lhe causar uma boa impressão. Em todo lugar, limpo e higienizado com produtos que exalam bons odores, o cheiro é bom. As flores e os arbustos compunham a paisagem com a beleza viva da natureza, embora contidas em vasos. E você, em seu corpo sensível, porque seus sentidos são tocados, provocados, alcançados, age no espaço, no tempo e na companhia conforme é recebido. Sua própria recepção de todo o gesto é orientada pelos modos como foi recebido. E todo esse conjunto compõe todo o significado que se compartilha todo o instante. Claro, há nesse tempero o toque das emoções que dão uma diversidade viva, dinâmica a toda interação, a toda troca. Por falar em temperos, a refeição está servida. Acomoda-se cada prato, cada utensílio e os recipientes em que estão contidos os alimentos preparados sobre a mesa. Começa-se a servir e, logo, dá-se a conhecer alguns aspectos importantes. E você começa a elaborar algumas questões, pode ou não fazê-la na forma discursiva, falada, oral, mas você realiza esse ato da linguagem. Você se pergunta, este é um alimento agridoce? Este item trouxe pouco sal na composição? Há pimenta no preparo desta carne? É uma atitude respeitosa, gentil, cordial e preocupada com a aceitabilidade do gesto fraternal, social. Afinal, a intencionalidade é receber bem e ter seus significados bem recebidos. Este gesto, embora pareça ser meramente doméstico, compartilha conhecimentos a fim de lhe organizar os sentidos quando compartilhados por quem o recebe. Observe o conjunto de fatores apresentados e como eles lhe organizaram os sentidos. É claro, dado o aspecto doméstico e cotidiano do evento sugerido como exemplo, só destaquei 3 entre diversos fatores que podem ser responsáveis pela ativação dos sentidos em seu corpo e que, assim, permitiriam sua existência social, cognitiva, afetiva, histórica e orgânica. Veja, eu explico. Por que sua experiência ou sua vivência ou o seu instante cognitivo? Porque conhecimento é trocado todo o tempo. Daí a organização de sua existência consciente. Eu mencionei afetiva, pois é preciso permitir-se esse movimento. Eu evoquei a história, porque te situa no tempo e espaço da existência como um ente social que não se forma sozinho. E orgânica, porque todas as centenas de trilhões de células em nosso corpo conversam e compartilham os conhecimentos de que nos apropriamos no espaço mais curto de nossa existência, o mais curto que nossa respiração. E veja, todo o conhecimento que nos organiza deve ser percebido numa perspectiva orgânica.
porque é referenciado neste conjunto de conhecimentos que nós referenciamos as escolhas que promovemos todo o tempo. Mas aí surge uma grande pergunta, né? O que se espera de uma pessoa que socialmente se apresenta como licenciado em letras e, por isso, promove intervenções vinculadas aos conhecimentos sobre a linguagem? Será que eu desejo promover a percepção de como linguagem, discurso e conhecimento se arranjam a fim de nos garantir a existência, a precisão na execução do trabalho? É resultado de nossa relação com as condições humanas que venho mencionando nos encontros que promovo. Então, o que estas situações a que me referi, como exemplo, oferecem como colaboração a fim de compreendermos todos esses aspectos que eu compartilho com vocês? É porque esperam que eu faça intervenções referenciadas no desejo de conhecer o que for possível sobre nossa língua. Mas eu lhe pergunto, o que é uma língua? No impulso característico do senso comum, só para ficar livre do trabalho de ativar conhecimento e suar um pouco mais para oferecer algo que toca sua consciência, alguém responderia: é aquilo que eu faço e o outro entende. Agora, valide a importância da humanidade que precedeu sua existência nesse corpo e tente oferecer algo mais substantivo a essa questão. Se procurarmos em suportes discursivos de referência, dicionários, manuais, livros didáticos, encontraríamos respostas das mais diversas. No entanto, investigando como as pessoas interessadas em conhecer este, dentre tantos aspectos e traços da condição humana, através da linguística, com métodos e referências, poderemos nos aproximar de um conceito tanto mais cognoscível quanto humano. Lembrando sempre, minha gente, que se eu quero mesmo lançar mão de toda a minha potência para conhecer a linguagem enquanto um aspecto humano essencial, primordial, não posso me ocupar apenas do referencial teórico circunscrito a esse tempo do conhecimento denominado linguística. Não, nós precisamos buscar a colaboração de todos os seres no tempo do conhecimento, através de todos os discursos que os organizavam, ou que os organizaram, para alcançar uma percepção sobre a linguagem que nos emancipe. Bom, mas desligando-nos por ora do desejo de alcançar respostas, podemos percebê-la como uma condição essencial para todo o processo civilizatório de todos os povos em seus territórios, em suas nações. Mas já notaram que há em mim algumas divergências sobre o modo como identificam os nossos estudos. Pronto. Por quê? Por conta da escolha promovida pelos reguladores do conhecimento dominantes. Não, veja, não estou falando aqui das pessoas da ciência, estou falando das estruturas que regulam até aquilo que, derivado da investigação científica, pode alcançar as instituições. Há um aspecto flagrante, uma diferenciação, uma separação entre cultura e língua, e promove um desligamento da percepção de que as expressões derivadas da cultura se transformam, se modificam em cada período do desenvolvimento da sociedade, lembrando-nos sempre de que um período não silencia o outro, pelo contrário, é resultado e derivado daquilo que se progrediu referenciado no que o outro alcançou. A língua, enquanto estrutura e sistema, portanto, não pode permanecer, no essencial, a mesma durante vários períodos. Tampouco pode ser percebida
de modo indiferente a nova cultura e a velha cultura. Fazendo uma ressalva, eu me refiro à velha cultura e não percebam nesse adjetivo velha um elemento que a reduza ou que a diminua em sua significância. Muito pelo contrário, não fosse toda a história construída, vivida, transformada, percebida, nós não alcançaríamos hoje a condição em que nos encontramos. É claro, podemos não comemorar muito o modo como nós estamos nos percebendo hoje. Então, reafirmo o meu convite. Vamos lidar com conhecimento modulados por toda a nossa potência cognitiva, por toda a nossa condição para progredir na existência, ativando essa condição humana, vivendo de modo dialógico o que surge, o que nasce, o que brota de toda a interação humana.